Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Oi, pessoal. Boa tarde. Um crime bárbaro. Marido e mulher foram assassinados. O filho do casal, um bebê, foi amordaçado e jogado num buraco. Os criminosos sabiam que a família guardava dinheiro para a cirurgia da criança. Ficha pessoal. 60 anos, solteiro, advogado, estudante de pedagogia, professor em igreja e pedófilo nas horas vagas. Ele fugiu do sul do país para abusar de crianças capixabas. O rompimento da barragem da Samarco. Serão anos e anos para recuperar os danos provocados pela lama derramada no Rio Doce. Você se lembra desse ladrão? O homem que chegava de mansinho nas padarias e roubava mesas e cadeiras foi preso. E quem comprou as peças também se encrencou com a polícia. Olha esse bairro em Vila Velha. Moradores improvisam travessia para sair de casa. E ainda assim, tem morador que não deixa a residência há meses. O Jarbas é cadeirante. Estou aqui ilhado praticamente aqui nesse lugar aqui, porque a situação aqui está precária mesmo. Motorista bêbado destrói muro de casa de coronel da PM e foge. Doutor João está chegando. Diz aí, Naira. Ó, Fábio trabalha carregando peso e tá sentindo o joelho, né, Fábio? Isso, tô sentindo o joelho. Pois é, doutor João vai dar ótimas dicas, não perde não. Até já. E novembro é o mês da prevenção masculina. Médicos estão em mutirão para fazer exame de próstata em homens que vivem em situação de rua. Emprego no TN, a quarta-feira traz vagas com contratação imediata. Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos bem rapidinho, amigos. Sai daí não. Crime bárbaro. Casal é assassinado na zona rural de São Roque do Canaã, interior do estado. E a motivação, amigos, pode ter sido o roubo de R$15 mil, dinheiro que o casal juntou para fazer uma cirurgia na perna do filho de 11 meses. Depois de matar os pais da criança, os bandidos deixaram o bebê no meio do mato. Ele sobreviveu. O crime aconteceu na localidade de Alto Tancredo, que fica no município de Santa Teresa, região serrana aqui do estado. O casal Laírton Eloy Loz, de 63 anos, e a mulher dele, Neuza Correia Soares Loz, de 42, foi assassinado. E os corpos dos dois encontrados a cerca de 2 quilômetros do sítio onde moravam, numa estrada de chão. A suspeita é que o casal tenha sido assassinado entre 10 e 11 horas da manhã de ontem. É que neste horário, um familiar passou pela estrada e viu dentro da propriedade uma moto estranha. Quando voltou pela mesma estrada, por volta do meio-dia, este veículo já não estava mais lá. E desde este horário, a família já não conseguiu mais qualquer contato com os dois. Entretanto, a família só foi à casa do casal no início da noite, por volta de 8 horas. Fizeram uma busca dentro da casa e não encontraram ninguém. Mas no paiol acharam vestígios de sangue. E aí, acionaram a polícia militar. Nova busca foi feita, nada foi encontrado. Mas marcas de pneus no chão chamaram a atenção dos policiais, que passaram a seguir essas marcas e aí encontraram o casal. A mulher estava de um lado da estrada de chão com marcas no pescoço, sugerindo estrangulamento, e pedradas na cabeça. O marido estava do outro lado da estrada com uma lona sobre o corpo, tinha sido esfaqueado. Um canivete foi encontrado na cena do crime. O que teria levado à morte desses dois? Bem, a suspeita seria uma poupança que o casal fez, de cerca de R$15 mil. O dinheiro era exclusivo. Seria usado para fazer a correção na perna do filho de 11 meses de idade. Suspeita-se que este tenha sido o motivo que levou os assassinos até lá. A criança, o filho do casal de 11 meses, não tinha sido encontrado por ninguém até então. Mas hoje pela manhã, o mistério foi revelado. A polícia recebeu a informação de que familiares que passaram a noite em vigília procurando pela criança conseguiram encontrá-la. Estava um pouco mais distante de onde os pais foram deixados, amarrado a uma toalha dentro de um mato. Foi deixada lá, quem sabe, para morrer de inanição e sem comida. A criança foi encontrada, não estava chorando e não tinha lesões nenhuma e foi levada para a família. Mas neste crime, a polícia já tem suspeitos. Você viu que o ser humano tem coragem de fazer com outro?
2 vizinhos do casal, que seriam tio e sobrinho, são suspeitos desse crime bárbaro. Na casa deles, a polícia encontrou tudo o que foi roubado na residência do casal assassinado. O crime aconteceu, na verdade, em São Roque do Canaã e não em Santa Teresa. Acusado de pedofilia, ensinava religião para crianças e estudava pedagogia com o objetivo de dar aulas na educação infantil. As informações foram divulgadas pela polícia, que está à caça de um grupo de 50 pedófilos monstros que atuam aqui no estado. Alceu Lima dos Santos, de 60 anos, foi detido na casa em que morava no centro de Vitória. O pedófilo, que já era investigado pela polícia capixaba, foi localizado depois de tentar abusar de um adolescente de 14 anos dentro do banheiro de uma instituição de ensino da Grande Vitória. Ele gostava de estar sempre rodeado de crianças e, infelizmente, com o intuito maléfico de seduzi-las e abusar delas sexualmente. Alceu morava há 6 meses no estado. Era foragido da Justiça de Santa Catarina, acusado de estupro de vulnerável na cidade de Florianópolis. Há cerca de um mês, ele começou a ser investigado pelo Núcleo de Repressão a Organizações Criminosas e Crime Organizado, o NUROC. Assim como ele, outros 50 pedófilos que atuam no estado estão na mira da polícia. Nós temos uma investigação em curso, que eu não posso dar maiores detalhes, mas ele seria um dos alvos dessa investigação e nós recebemos a informação de que ele estaria aqui no nosso estado. 60 anos, solteiro, formado em Direito e aluno de Pedagogia. O pedófilo, que se sustentava vendendo picolé, também era ministro de ensino religioso para crianças em uma igreja da capital. O disfarce perfeito para se aproximar das vítimas. Inclusive, na faculdade, nós fomos informados que ele dizia que assim que se formasse em pedagogia, o sonho dele era trabalhar com crianças em um dos países da África. Medo de gente assim. Um homem que estaria acima de qualquer suspeita. Fica aí o alerta para todos nós. Carro derruba portão e invade casa no centro de Vitória. Foi durante a madrugada. O motorista deu um jeito de fugir, mas logo foi identificado pela placa do carro. A casa é de um coronel da PM. O carro derrubou o portão da casa e por pouco não causou mais estragos. Às 4h30 da manhã de hoje, o motorista deste Uno bateu no portão da casa de um coronel da PM no centro de Vitória. O carro parou pendurado no desnível de uma rampa da residência. A sorte do condutor é que, na hora, 3 cachorros da raça Rottweiler estavam presos. Quando o oficial da Polícia Militar acordou com o barulho e desceu para ver o que estava acontecendo, ele encontrou o carro aqui parado e viu também o motorista do veículo fugindo pela rua, aproveitando que o portão estava caído. Apesar de não ter mais o motorista no local, o policial ainda tinha a placa do carro. O proprietário foi identificado e a família dele já assumiu a responsabilidade. De acordo com o coronel, tudo indica que o acidente aconteceu porque o condutor estava embriagado. Contratação imediata. São 10 vagas para operador de caixa no Sans Clube. Não perca tempo. Ligue 21 25 62 33. 21 25 62 33. Amigos, é entrar no ônibus para o medo chegar, né? Medo que a qualquer momento comece um assalto. Foi o que aconteceu num coletivo na Serra. Por lá, casos assim são comuns. Manuel voltava para casa no ônibus da linha 504 que faz terminal de Jacaraípe a terminal de Itacibá, quando em um determinado trecho, 2 bandidos armados embarcaram e iniciaram o arrastão. Próximo ao rotatório Dório Silva, e já entraram e anunciaram o assalto. Na parte traseira do ônibus, eles roubaram 5 celulares, cordões e relógios. Até mesmo fiquei preocupado com a integridade do motorista, que ele não percebeu o assalto e quando um dos elementos queria que parasse o ônibus, ele botou a mão na arma e puxou. Eu pensei que ele iria atirar no motorista, entendeu? Manuel não é o único a presenciar cenas de violência e a ter medo de utilizar o coletivo. Dá medo, né? A gente sai, não sabe se vai, o que vai acontecer, se vai voltar. Todo dia que a gente vê passando que tá acontecendo assalto, né, com as pessoas. Quem utiliza o sistema público de transporte afirma que os assaltos são constantes. Aqui no terminal de Jacaraípe, o passageiro chega a listar as linhas mais perigosas.
O 504, igual já foi citado na própria imprensa, o 860, o 523, o terminal de Jacaraípe, principalmente as linhas que fazem Jacaraípe, está muito visada. No início da semana passada, mostramos um caso semelhante. 3 homens fizeram a limpa em um Transcol que passava por Bicanga, na Serra. Um passageiro chegou a ser agredido. Eles entraram, um pulou a roleta, o outro ficou do outro lado armado, apontando a arma pra gente. Ele com uma sacola preta foi passando e mandou todo mundo colocar as bolsas dentro da sacola preta e disse que quem escondesse alguma coisa estava ferrado com eles. Eles estavam bem agressivos, sim. Eu fiquei bem nervosa na hora. Para Manuel, a polícia deveria estar dentro dos coletivos, inibindo ações criminosas. Me parece que foi colocado em pauta na reivindicação do Síndico Rodoviários no ano passado, que a polícia fizesse um trabalho dentro dos ônibus. Eu nunca vi isso acontecer. Eu acho que precisaria ter uma integração maior do município, a Secretaria de Segurança do município, com o batalhão, daqui no caso o 6º Batalhão, a 2ª Companhia de Jacaraípe, para fazer um trabalho mais assíduo de abordagem desses delinquentes, entendeu? Dá mais segurança à população que está sem nada. Você sai de casa para pegar o ônibus, já sai preocupado. Bom, amigos, a Polícia Militar garante que faz operações e abordagens em toda a Grande Vitória. Por que tem tanto assalto, então? Principalmente em locais mais críticos. Nos terminais também há policiais em horários de pico, além da segurança patrimonial. A população pode ajudar com denúncias pelo 181. Eu acho que, na verdade, só um comentáriozinho, pode falar. Tem que ter policiais apaisando dentro das principais linhas onde tem maior número de assaltos, né? Tá óbvio isso, porque... Quando o policial vem ali todo fardado, o bandido já fica quietinho. Com todas as pessoas que a gente conversa, que precisam de transporte público, o medo nossa, tá assombrando. Com informação assim, você pode me interromper sempre, tá? Vamos seguir, então. Noite de protesto em Barra Mares, Vila Velha. Moradores não aguentam mais viver num bairro que dizem ser sem lei. Eles não confiam nos policiais que atuam na área e a revolta aumentou depois que um PM foi preso acusado de matar um adolescente. Pelos muros, o desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Violência, vingança, ódio. Em faixas e cartazes, um pedido estampado. Um apelo que ganhou dezenas de vozes que não aceitam a morte de um adolescente. Foram dezenas de moradores que tomaram a principal avenida de Barra Mares. Eles pedem a prisão de outros supostos envolvidos na morte de um jovem de 17 anos, que foi assassinado na noite do último sábado. A mãe viu o filho ser morto, uma memória que nunca se apagará. Nós estávamos andando, meu filho na esquina, ele entrou de carro, foi logo atirando. Assassinaram meu filho, na minha frente ainda. Dona Rosângela é uma mãe que chora a perda de um filho morto por um policial militar que estava de folga. O cabo que atirou no adolescente também foi baleado e ainda no hospital, autuado por homicídio qualificado. O que teria motivado a briga que resultou na morte do adolescente ainda é investigado pela polícia. A suspeita é de que haja ligação com o tráfico de drogas. Moradores alegam que o cabo da PM não foi o único envolvido no assassinato. Eles fazem graves acusações contra alguns PMs que trabalham na área. Muitas crianças não estão indo para a escola, as igrejas estão fechando por ordem dos vagabundos. Várias vezes tem tiroteio aqui, a gente liga para a polícia chega, desce lá no lajão, volta e olha para a cara de nós aqui e fica rindo. Por quê? Porque eles são convenientes com os vagabundos de lá. Esta foi a terceira manifestação organizada por moradores de Barra Mares desde o fim de semana. Eles fecharam a Avenida Califórnia e esperaram a chegada da imprensa. Quando as equipes chegaram no local, fizeram as manifestações e liberaram o espaço. Mas a Polícia Militar permanece no bairro para garantir a ordem e a segurança. Os manifestantes chegaram a montar um segundo ponto de protesto, onde atearam fogo em pneus e galhos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e policiais militares apagaram as chamas e liberaram a pista. Tudo sem confronto. Os moradores voltaram para casa, mas levaram consigo toda a revolta que antes ecoava pelo bairro. E eles prometem, essa é uma luta que está apenas começando. Querem que a morte do menor não seja esquecida. Porque tem criança de 2, 3 anos, foi 5 crianças que ficou órfã, uma família só. E tá todo mundo achando que foi os policiais. Se foi, tem que morrer, tem que ser preso, tem que fazer justiça.
Gente, a história é muito séria, a população está revoltada e indignada, nós também. Agora, a Polícia Militar disse que não tem conhecimento desses fatos envolvendo policiais. Agora tem, viu? Os moradores devem formalizar as denúncias na corregedoria. Sobre o caso do adolescente assassinado, o PM acusado do crime continua no hospital e, quando tiver alta, será encaminhado para o presídio militar. As investigações estão avançadas, mas o delegado não pode adiantar nada para não atrapalhar os trabalhos. Agora vamos falar de uma pessoa super cara de pau? O homem chegava ao bar como quem não quer nada e levava embora as mesas e cadeiras. Por isso que ele é cara de pau, adora mesa e cadeira. Olha, elas viraram moeda de troca para o viciado em drogas. A prisão dele aconteceu depois que as imagens das câmeras de segurança foram analisadas. Este homem se chama Carlos Roberto Sala. Foi ele quem furtou mesas e cadeiras no dia 26 de setembro em uma padaria de Jardim da Penha, em Vitória. Nessas imagens do dia do crime, ele aparece disfarçando as intenções até que pega uma mesa e leva para o carro dele. Através dessa descrição, começamos a fazer levantamento outros presos que coincidissem com esse biotipo. E através do álbum de fotografia lá da Central de Flagrante, conseguiam identificar o suposto autor. O indiciado sofreu um acidente e está debilitado. Na casa dele encontraram estes cachimbos de crack. O advogado confirmou que ele tem um vício em drogas. Carlos já foi preso outras vezes, em 2009 e 2012, as duas por furto. Carlos vendeu as cadeiras que furtou para um comerciante. Ele levou tudo de carro até uma lanchonete no Itararé e ofereceu por um preço bem baixo. O comprador achou a proposta vantajosa e ficou com todas as cadeiras. Agora, o delegado vai indiciá-lo por receptação. Ele chegou e pediu um lanche, disse que estava com fome e que não tinha dinheiro para pagar. Mas que ele tinha umas cadeiras, que ele tinha acabado de fechar um comércio no Jardim da Penha. Aí tinha um cliente que estava lá, no primeiro momento hesitei. Aí teve um cliente que estava lá e disse, eu conheço ele realmente tem restaurante, ou ele e a família dele no Jardim da Penha. Aí eu pensei, bom, não deve ter nenhum problema. De acordo com o delegado, Carlos é o responsável por furtar cerca de 10 jogos de mesas e cadeiras. Cada uma vale em média R$600, mas na hora de vender, cobrava R$25 por cada cadeira e cada mesa. Descobri por que ele roubava mesas e cadeiras. Porque quando ele era criança, ele não ganhava mesada do pai. Talvez se tivesse ganhado umas boas mesadas, não estaria em uma situação dessa, né, Torino? Olha só, pessoal, uma jovem de 15 anos jogou água fervente em cima do namorado. Ele está internado em estado grave. A agressão aconteceu depois que ele disse que ia ao baile, enquanto ela ficaria esperando em casa. O motoboy precisou ser internado no CTI do Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Ele ficou com os joelhos, o peito e o rosto queimados. A pessoa responsável pelas queimaduras é esta adolescente, a namorada da vítima. Tudo por um sentimento ruim. A jovem de 15 anos foi levada para a Delegacia Regional da Serra depois de jogar água fervendo em cima do namorado de 21 anos. Eles estavam em casa, no bairro Bicanga, na Serra. Ele no sofá da sala e ela na cozinha, esquentando a água na panela para fazer um macarrão. Nessa hora, os dois ouviram uma propaganda no rádio de um baile funk. Foi o início de uma discussão que não acabou bem. Fosse que ia pro baile, que nem era para me esperar ele em casa, que não ia me dar mais satisfação, que ia sair. Eu fiquei com raiva. A família da jovem não aceita o relacionamento de quase 2 anos. O motoboy tem passagem pela polícia. Depois dessa briga, a jovem agora diz ter outros desejos. Eu vou estudar, não quero saber de homem, nunca mais na minha vida. Mais detalhes desse ciúme absurdo no Ronda Geral, coladinho com o TN. Olha, agora a gente fala do drama da enxurrada de lama em Minas Gerais e que afeta também o Espírito Santo por causa do Rio Doce. Os danos ao meio ambiente devem atingir, olha pessoal, futuras gerações, viu? Serão décadas para recuperar essa lama que está no Rio. Como o presidente da Samarco gravou um vídeo e falou pela primeira vez sobre a tragédia. Por aqui, o monitoramento da água é constante. Por enquanto, a captação continua. A lama ainda não chegou ao estado, mas as consequências já estão sendo avaliadas rigorosamente. Para o Ministério Público,
Os danos ambientais vão levar tempo para serem sanados. Portanto, as ações precisam ser imediatas e com a ajuda da mineradora Samarco, inclusive com a cessão de helicóptero, água potável aos municípios afetados e o ressarcimento dos pescadores. O resguardo às populações que são diretamente afetadas e que, na verdade, se valiam e sobreviviam a partir do curso do Rio Doce, e outra com a perspectiva de garantir o abastecimento público humano nas cidades de Colatina e de Baixo Guandu. Uma lama que a gente não sabe, nós não temos estudos técnicos sobre o que existe nessa lama, será um problema a curtíssimo prazo, de forma imediata, médio e longo prazo. E quando eu digo longo prazo, envolve gerações. Não é com 5, com 10, com 20 anos que vamos recompor esse dano ambiental. Ontem, pela primeira vez, o presidente da mineradora, Ricardo Vescovi, falou em videoconferência com os capixabas, explicando as ações da empresa. Esse é um momento muito triste para a Samarco. A gente está passando por uma tragédia e a gente está trabalhando arduamente para tentar mitigar todos os efeitos dessa tragédia pela qual está passando. A gente está olhando para esse cenário de curto prazo, precisamos estabilizar esse cenário de curto prazo para então voltar a discutir médio e longo prazo. Portanto, o momento agora é de ações de curto prazo, de forma que a gente consiga, da melhor forma possível, mitigar todos esses impactos que foram causados por essa terrível tragédia. Hoje pela manhã, as informações são de que o volume de água no Rio Doce continua estável, com 1,5 metro acima do nível. A água permanece turva, mas a captação ainda não foi suspensa nos municípios atingidos. As aulas já voltaram ao normal. A Lama tem previsão de chegar ao município de Baixo Guandu entre sexta e sábado desta semana. Até lá, a qualidade da água vai ser monitorada pelos técnicos e também pela Defesa Civil. A primeira etapa é monitorar a chegada dessa lama mais densa, que já chegou lá no município de Resplendor, no remanso da barragem de Aimorés. Nós faremos sobrevoos diários para monitorar a chegada dessa onda de água suja. E a segunda atividade nesse dia é o monitoramento. E as atividades da Samarco aqui no estado continuam até sábado, quando termina o estoque de minério, viu? Os funcionários vão ficar de licença remunerada e depois terão férias coletivas. Outro problema, né? Desemprego. Pois é, no município de Anchieta, o clima é de apreensão, já que boa parte do comércio tem os funcionários da empresa como clientes. Recadinho para você, homem. É hora de intensificar os cuidados com a saúde. Neste Novembro Azul, o lembrete é principalmente em relação ao câncer de próstata. Hoje, médicos fizeram um mutirão para atender os moradores em situação de rua. Ó, minha gravata. Azul. Seu Jacimar tem 47 anos e há mora na rua. Jamais visitou um urologista e nunca ouviu falar de câncer de próstata. Quando o assunto é doença, a única queixa dele é sobre uma surdez no ouvido esquerdo. Minha saúde está normal, só o meu problema é só isso mesmo. Ele e outros moradores em situação de rua receberam no albergue em Mário Cipreste, Vitória, a visita da equipe de urologia do Hospital das Clínicas. O foco foi a campanha contra o câncer de próstata, propagada neste mês. Por inúmeros motivos, as pessoas que moram em situação de rua acabam negligenciando a saúde. Visitar um médico, por exemplo, passa a ser uma realidade bem distante. Por isso, os especialistas do Hospital das Clínicas fizeram o caminho contrário e vieram ao encontro dessas pessoas. A ignorância, a falta de informação dessas pessoas que estão promíscuas, estão deixadas ao lado, ao relento, no tempo aqui, a gente então optou para vir dar uma informação. E graças a Deus fomos bem recebidos. Eu acho que a mensagem foi passada. Depois que os médicos conversaram e orientaram, era chegada a hora da verdade, o exame de próstata. Aos 56 anos, era o primeiro exame de Manuel, que morou 28 anos na rua. Tá preocupado? Não, preocupado não. Igual o doutor falou, morrer nós vamos morrer, mas se prevenirmos mais um pouco, a gente vive mais um pouco, né? O primeiro da fila era o Antônio, que, diga-se de passagem, estava bem tranquilo. Tá tranquilo, porque é benefício para a saúde, né? Entendeu? Se não fazer, quem sabe futuramente pode se arrepender, né? Depois dos 40 anos, a atenção de nós homens tem que ser redobrada.
ficar ligado e atento aos sintomas de possíveis problemas na próstata. Dificuldade para urinar sangue é uma coisa muito importante, levantar muitas vezes à noite, ter pressa para chegar a um banheiro, deu vontade de fazer xixi, ele não consegue chegar no banheiro, ele se urina. Então são sintomas bastante simples que pode ser tanto de patologia benigna da próstata como maligna, que é o câncer de próstata. E em menos de 5 minutos, Antônio deixou o consultório improvisado. E aí, Antônio, foi muito ruim? Não, a gente fica meio fechado, né, cara? Porque, pega mal, né? Mas uma coisa que é precisar de fazer, né? Entendeu? Para a saúde é muito bom. E olha, amigos do sexo masculino, no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Só perde para o câncer de pele não melanoma. Uau! O exame é feito pelos urologistas e é indicado para quem tem mais de 45 anos, é o seu caso, principalmente se há casos da doença já na família. Os moradores colecionam protocolos de atendimento, promessas e decepção. Isso não é em bairro, tenho certeza. Olha só, o que estão passando com o esgoto entupido no bairro Jardim Marilândia superou a total falta de respeito com o cidadão. Cadê você, prefeitura? Cadê? No lugar do tapete de boas-vindas na casa do Jarbas, tem uma poça de água de esgoto. Os moradores do Beco Aliança colocaram blocos de concreto e tijolo para poder pisar e sair da residência, que fica em Jardim Marilândia, Vila Velha. Mas o Jarbas mesmo não tem como passar. Eu não estou podendo sair de casa já faz meses já. Eu estou aqui, rapaz, ilhado praticamente aqui nesse lugar aqui, porque a situação aqui está precária mesmo. Não é brincadeira não, está precária, como vocês podem ver aí, ó. Tá difícil até para criança passar. Se cair aqui para pegar uma doença é daqui para ali. Uma olhada mais de perto neste esgoto e vemos diversas larvas na sujeira. Elas nadam e também saem desta água que está empoçada por causa de um entupimento. Dá para ver neste cano e dentro desta caixa que a água não se move. O morador não aguentou esperar pela prefeitura e ele mesmo tentou resolver. Tô dando um jeito de desentupir, já que a prefeitura não faz a parte dela, né? Para diminuir um pouco esse fedor que a gente está aqui, bicho, igual você viu, lavas ali, né? Botar a mão na massa para ver se alivia um pouco, mas não vai aliviar, nós vamos precisar do carro sugador para sugar isso aqui. No dia 31 de outubro, mostramos no Tribuna Notícias um vídeo deste local. A prefeitura disse que ia dar um jeito. Hoje, 10 dias depois, o problema do esgoto continua. A prefeitura não tendeu a olhar mais aí pela comunidade aqui de Jardim Marilândia, né? Pediu o pessoal para vir, limpar esses esgotos aí que tá tudo entupido, entendeu? Você vê aí que a gente ali botou até lâmpada ali, ó. A gente colocou para clarear o beco e fica nesse caso aí, entendeu? O pessoal vem, fala que vai desentupir, traz um caminhão, aí depois eles vão embora de novo e o que acontece? E a gente fica aí nessa situação. O esgoto é um problema que os moradores enfrentam todos os dias aqui na rua. Agora, quando chove, a situação fica ainda pior. Dá uma olhada até que nível chega a água quando chove bastante. Isso é mais ou menos aqui na altura da coxa. E aí a água da chuva mistura com essa água suja de esgoto e entra tudo para dentro das casas. O Jarbas queria até quebrar esse ressalto na porta de casa para facilitar a passagem da cadeira. Mas se fizer isso, o esgoto vaza para dentro do terreno dele. Enquanto a prefeitura não resolve, o cadeirante e os vizinhos sofrem com esse descaso. Já liguei para a ouvidoria várias vezes, eles me passam o protocolo, eu retorno para eles, eles falam que vai estar tomando providência, ligando, falando com a prefeitura e até hoje nada. E fica só nesse empurra e nada até hoje. Puxa vida, né, Jarbas? É muita falta de respeito, né? Depois da situação horrível que vimos no bairro, da coleção de protocolos, ligações e promessas, a Prefeitura de Vila Velha se resumiu a prometer mais uma vez. Disse que vai mandar uma equipe a Jardim Marilândia para ver a situação e tomar as providências. Hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro. Já leu a tribuna? Olha aqui o destaque na foto principal. Rio Doce vai levar
décadas para se recuperar, é o que dizem especialistas. Multa de até R$19 mil para caminhoneiro que fechar a rodovia. Empresários presos em Cachoeiro acusados de sonegar R$1,5 bilhão de impostos. Fogão está de volta à elite do futebol. E não deixe de ler também nesta edição de A Tribuna. No AT2, porta-voz da alegria no Sambão do Povo. Marina e área para shows próximo à Ponte da Passagem. E mais, avião do Bradesco cai e mata 4 pessoas. Uma vez com problema no joelho, não tem jeito. A vida toda tem que cuidar. Você já passou por isso, né, Toreno? Já passei por isso e sofro até hoje. E aí, doutor João, como fazer com o tal do menisco? Gente, o Fábio trabalha carregando muito peso, trabalha em transportadora, né? E o que você está sentindo, Fábio? Eu sinto aqui de vez em quando, a perna parece que fica soltando, o osso fica soltando, pegando peso. Depois, mais tarde, à noite, quando eu chego em casa, eu fico sentindo muita dor. Fábio, a articulação do joelho é a articulação mais nobre do nosso corpo. Pelo fato de ser a mais nobre, é a mais problemática. Joelho é igual a problema. Joelho operou, aí deu problema, aí volta para a cirurgia, aí dá problema. O que está aparecendo aí? Está aparecendo que o seu menisco, ele está indo para o beleléu. Tanto que você já está com fragilidade, você já sente que a perna não está te segurando mais. O que você tem que fazer? Você tem que fazer um exame local aqui chamado artroscopia para saber como é que está esse menisco, para saber como é que estão esses ligamentos dentro do seu joelho ou fazer fisioterapia para melhorar a musculatura de sustentação para você ter força para pisar, porque o joelho está bambim, ou se não, cirurgia. Agora, eu já começo recomendando a fisioterapia, porque muitas vezes só a fisioterapia você melhora a força da musculatura no joelho e você alivia totalmente isso. Convém dar um saltinho no ortopedista. Repita, ele vai pedir um exame chamado artroscopia. Escopia, olhar, artroarticulação. Olhar lá dentro da articulação que bagunça que está acontecendo lá dentro do seu joelho. Tá bom, meu irmão? Tá bom, abraço, Fábio. Obrigado, querido. Se for pelo SUS, então, vai demorar bastante, né? Agora, o meu ministro aqui... Qual ministro não dá problema, né? O meu tá cheio de problema. Ah, isso é normal, não é isso? Coisa da vida. Não perca a consulta com o nosso amigo da saúde na próxima quarta-feira. E o TN volta já já com chances de emprego para você. São chances temporárias, viu? São 300 vagas para vendedores em shopping. Agora, 12h32, nós... Voltamos bem rapidinho. Sai não. Combinamos. Falamos de contratação temporária para o final do ano. São 300 vagas para vendedores no Shopping Vitória. Riachuelo, Taco, Zara, Andarela e Rei do Mate são algumas lojas que estão contratando. Boa sorte para você. Ok, antes da gente encerrar, vamos chamar a Débora Moraes. Sim. Debinha, cadê você, Débora? Oi, Débora! Tá focando de vaga aí nesse fim de ano, no Natal. Cadê a crise, gente? Acabou com candidato aí. O pessoal fica reclamando, dizendo que não tem emprego, aí alguns vão lá assaltar ônibus, né? Toma juízo e vai arrumar um emprego, porque todo mundo vence na vida trabalhando, não é roubando. Tá difícil, mas tem vaga. Tem vaga, todo mundo sacudindo a muva para ver o que vai fazer para descolar um cascalhinho extra no fim É isso aí, descolar um cascalhinho. A pessoa tem que entender uma coisa, você não vai entrar no emprego hoje e vai ficar milionário amanhã. Com certeza. Tudo é questão de tempo, de você ter um controle e ser feliz, né? Alegrando as pessoas. Filosófico isso. O perrengue faz parte. O perrengue faz parte. Você aprende a economizar mais, né? Ou se não aprende, ó. Acabou, acabaram as saídas, né? A gente tem que economizar. Tá certo. César Mesquita, desça essa câmera aí, dar um close aí pra gente ver como é que está a Débora hoje. Eu e Ingrid no vestidinho, sabe por quê, Torino? Começa o verão, aí a gente já começa assim, já a empolgar, botar uma cor. Não, mas a Ingrid, olha, mostra a Ingrid hoje. Olha a Ingrid como é que tá. Isso eu queria também dar um close. 40 minutos, gente, do ar. Cezinha, tem como dar um close na Ingrid aqui, correndão? Não precisa dar ela hoje tá espetaculosamente bela também. Presta atenção, Torino, já 40 minutos me dando close, não precisa. Não, mas vamos lá, pode ir. Vai lá, Rogerinho, essa Ingrid. Tá fazendo crossfit também, né?
Eu não sou como Débora, eu fico corada, olha só, ela não. Assim, Seria uma dupla dinâmica aqui, né? Corada que você falou? Corada. Coradíssima. Muita praia, eu gosto do sol. Ah, é por isso, Adoro, né? não curto ar-condicionado, eu gosto de sol mesmo. Débora Moraes, adorei falar com você. Ingrid, adorei trabalhar com você. Mais Amigos, um dia, né, Toro? adorei ficar junto com vocês. Muito obrigado pela audiência e até amanhã, meio-dia em ponto, se Deus quiser. Beijo, pessoal. Tchau, tchau, Débora. Beijo, casal.